Boa noite. Fique ligado porque Direito em Debate já está no ar. E o nosso tema de hoje é o Conselho Nacional de Justiça e o controle do Judiciário. Bem, muitas pessoas têm entendido aí de forma diversa a forma como o Conselho Nacional de Justiça tem tratado de algumas questões relacionadas a juízes, a operadores de direito de uma maneira geral. Alguns têm entendido que é uma interferência indevida do Conselho Nacional de Justiça ingressar em assuntos de esferas estaduais, porque os próprios tribunais teriam condições de resolver algumas questões. Mas o público e os advogados, de maneira geral, têm muitas das vezes opiniões diversas. Para falar desse assunto, são os nossos convidados. O Dr. Wadi Damush, ele que é o presidente da OAB Seção do Rio de Janeiro, a doutora Áurea Sampaio, que é presidente da Matra 1, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, e o juiz de direito João Batista Damasceno, ele que é membro da Associação Juízes para a Democracia. Doutor Wadi, eu queria dar o pontapé inicial com o senhor. Como é que o senhor vê o papel do Conselho Nacional de Justiça? Ele veio para cumprir um papel necessário. Como é que o senhor vê hoje a magistratura no Brasil? Olha, eu considero a criação, a concepção do Conselho Nacional de Justiça uma conquista da democracia brasileira, né? E há algumas incorreções quando se fala do Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, quando se diz que ele é um órgão de controle externo. Isso não é verdade. Se nós verificarmos na Constituição, ele integra a estrutura do Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário está enumerado lá na Constituição, com o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, né? Então ele não é um órgão de controle externo, ele é um órgão de controle interno. Agora, um órgão de controle interno neutro e qualificado. Qualificado em que sentido? Qualificado tecnicamente, né? Todos os que compõem o Conselho Nacional de Justiça, por força de previsão constitucional, são dotados de saber jurídico, atuam na área jurídica. E mais, o Conselho Nacional de Justiça é composto majoritariamente de magistrados, né? Havia até uma discussão à época, quando se debatia a composição do Conselho Nacional de Justiça, quando a emenda 45, a emenda constitucional 45 estava em debate, havia um debate sobre a composição, em que se queria uma composição paritária, né, em que os juízes não tivessem predominância. Então, algumas críticas que se fazem ao Conselho Nacional de Justiça sobre esse aspecto, elas são inconsistentes. E o Conselho Nacional de Justiça interfere indevidamente nas administrações dos tribunais? Obviamente que não. O Conselho Nacional de Justiça decorre de mandamento constitucional, né? Ele não interfere indevidamente, ele interfere devidamente, né? Ele pode interferir em decisões judiciais? Não. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem um papel, né, isso também é pouco lembrado, de planejamento estratégico do Poder Judiciário, ele tem um papel, né, também de fiscalização, e ele tem um papel na esfera disciplinar, que esse papel é o que vem sofrendo, né, as maiores incompreensões e as maiores hostilidades por parte de determinados setores da magistratura brasileira. Doutor João, o senhor que é de uma associação muito importante, né, que recebe muitos elogios por conta das posturas que adota. Como é que o senhor vê, como é que seus pares veem o papel do Conselho Nacional de Justiça? Pois é, a Associação Juízes para a Democracia, ela tem se posicionado pela efetivação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e mais, pela própria democratização do Conselho, né? Nós entendemos que a democracia, ela não existirá sem um poder dividido e controlado, né? A concepção, né, de três poderes ou de três funções do Estado desempenhadas por órgãos ou por pessoas distintas já decorre dessa necessidade de democratizar o poder. Agora, não basta que o poder seja dividido, né? Temos três poderes, um que julgue, um que legisle e o outro que execute. É preciso que também se tenha controle. Somos todos humanos, né? Na magistratura, né, na magistratura do trabalho, na magistratura estadual, né, na OAB, não tem nem anjos nem demônios, né? São todos seres humanos sujeitos às mesmas falhas. E sem controle, evidentemente, que estarão mais sujeitos a elas. Então nós achamos que é muito importante, realmente, concordo com o doutor Adi, que o Conselho Nacional de Justiça é uma aquisição da democracia, é uma ampliação da democracia sobre o judiciário, né, e em prol da própria sociedade.
Agora, ele também precisa ser democratizado, né? Evidentemente, que assim como todas as outras corporações, todos os outros órgãos, ele também sofre a possibilidade, né, de vir a representar interesses corporativos, né? Na própria composição, nas indicações dos nomes, né? E nós temos isso aí, né, em vários momentos, seja o ingresso na magistratura, seja por concurso, seja pelo quinto constitucional, a indicação da OAB, ou indicações para compor esse conselho. Eu acho que esse conselho ele também precisa ser democratizado, porque senão nós vamos ter que daqui a pouco pensar num órgão de controle sobre o órgão, né, de controle. Mas quando o senhor fala em democratizar o Conselho Nacional de Justiça, exatamente o que poderia ser feito? Nós entendemos, por exemplo, que ele não precisaria ser composto exclusivamente de profissionais da área do direito, né, ou majoritariamente, né, por membros da magistratura, né? Eu não vejo por que um jornalista não possa compor, né? Um representante da sociedade civil, né? Um representante da BI, né? Um representante de outras entidades da sociedade brasileira possa participar e dizer que tipo de justiça a sociedade quer, né? Efetivamente, tem se pensado muito mal o papel do Conselho, né? Primeiro, tem a ideia de que o Conselho é para punir, né? E às vezes alguns membros acham que é para isso mesmo. Nós tivemos aqui um desembargador do Estado do Rio de Janeiro que chegou a compô-lo, que só falava do papel punitivo, né? Então, esqueceu que ele tem um papel muito maior. Outras vezes, quando se fala da questão do planejamento, cai na história da justiça em números. Aí, quantas sentenças o juiz deu, né? Aí o juiz faz qualquer sentença, aí tem o conteúdo da sentença, que também é importante, né? Aí cai no número, ou então a ideia da meta 2. Você tem que extinguir todos os processos, julgar todos os processos com mais de 5 anos. Pouco importa a natureza da sentença que é dada nesse processo, que seja extintiva, que seja de outra natureza. Então, a ideia de planejamento também não pode ser essa ideia da fábrica de sabonete, que tem que fazer X sentenças por mês, né, ou fazer em tanto tempo. Né, porque sabonetes e parafusos, a gente pode marcar o tempo que faz e quantos faz por minuto. Agora, a sentença está lidando com vidas humanas, né, com dilemas humanos, e cada um merece, né, um tempo de maturação para um julgamento justo. Doutora Áurea, e os magistrados da Justiça do Trabalho? Como é que eles veem essa questão geopolítica, vamos dizer assim? Essa questão é absolutamente importante para o funcionamento das instituições no Brasil. Veja bem, os magistrados de trabalho, em especial os do Rio de Janeiro, que são os que eu represento, não foram e nunca foram contra o CNJ. Pelo contrário, o CNJ ele representou um avanço. Eu acho que a justiça nunca foi tão transparente como agora. Antes, não se tinha dados sobre a justiça, o papel que ele tem de planejador, de verificar os dados estatísticos é muito importante. Como também é importante o papel de apreciar essas denúncias que chegam até o CNJ. Lógico que ele é novo, é um conselho que tem pouco tempo, 7 anos apenas, e acho que ele deve ser aperfeiçoado, vem se aperfeiçoando, acho que o caminho é esse. Mas ele é importante, nós não somos contra, pelo contrário, a Matra-1 já esteve várias vezes ao CNJ solicitando que ele intervisse em questões administrativas, que ele tem um papel importante, então, quer dizer, tanto em relação à sociedade ir lá fazer queixa do magistrado, como o próprio magistrado ir ao CNJ pedir que ele se posicione em relação a alguma atitude que o tribunal tomou e que os magistrados não concordam. Aliás, Laura, aqui no do TJ do Rio de Janeiro, muitas das conquistas dos magistrados de primeiro grau foram obtidas no CNJ. Antes dele não se tinha sequer rodízio eleitoral. Exatamente. Não havia a quem, na verdade, o magistrado, que não estava concordando com o que estava acontecendo, ele, na verdade, não tinha um órgão assim, independente para solicitar que ele intervisse. Então, os magistrados da Matra-1 é a favor do CNJ, sempre foi. Acha que se existem distorções em algum ramo do judiciário, seja ele qual for, inclusive na Justiça do Trabalho, se existir, o CNJ deve agir, deve apurar. E o que nós queremos é isso, transparência. Se o magistrado não está agindo corretamente, então que se apure os fatos, que ele seja punido, que ele seja excluído, se for o caso, obviamente, observando o devido processo legal, todo o direito que ele tem do contraditório, da ampla defesa. Nós apoiamos desde sempre, e principalmente nesses fatos que aconteceram ultimamente. Então, quer dizer, para os magistrados que estão na linha de frente, vamos colocar assim, na infantaria da justiça, o CNJ ele se apresentou com mais um apoio, né, para uma eventual discordância, inclusive da classe. Sim, ele é com a mais direção um caminho, ele é mais um meio que os magistrados utilizam, e utilizam com frequência, não só a Matra-1, como diversas associações do Brasil, inclusive da Justiça Estadual, da Justiça Federal,
vão ao CNJ solicitar intervenção em alguma questão administrativa do seu tribunal. Então, o CNJ ele tem também essa função. Ele atende, na verdade, por isso que eu acho que ele é, de certa forma, é claro que ele precisa ser aperfeiçoado, ele é muito novo, recente a atuação dele, e agora que a gente está vendo, na verdade, qual o papel, qual a função dele objetiva. Estamos vendo no dia a dia, nas decisões que vão sendo proferidas, como que a gente pode utilizar melhor o CNJ. Doutora, o debate pegou. Sempre muito bem-vindo. Está ficando quente aqui, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Direito em Debate volta um instante e não saia daí.